Olá, estamos em tempo de distanciamento social. Mas, na verdade, esse distanciamento social acaba nos aproximando mais através da tecnologia. Até porque a gente pode ouvir, falar, conversar sobre Jesus em muitos outros canais de comunicação espírita, e aí a gente consegue se aproximar realmente da doutrina dos espíritos que Allan Kardec codificou de uma forma muito mais cômoda, porque a gente não precisa sair de casa. E aí muitas pessoas ainda reclamam, por que essa pandemia? E aí a gente sabe que tudo tem uma razão de ser, pandemia. E as pessoas ficam apavoradas, não é? Mas vejam bem como Deus, Pai Criador de bondade infinita, nos propicia um momento incrível de recuperar aquilo que a gente já havia perdido, a noção de lar, reencontrar os nossos familiares, reencontrar os nossos entes queridos. E olha que muitas vezes se falava assim, eu não tenho tempo de falar com meu filho, não vi minha esposa essa semana, porque era tanto a fazer que a gente acaba nem vendo morando dentro da própria casa. Um sai para um lado, outro sai para o outro, e aí com a pandemia nós conseguimos descobrir que no home office, né, nas atividades do lar, a gente consegue certamente ter esses momentos de reencontro e de adaptação a uma nova situação entre nós que ali estamos. Mas falar de pandemia, quando a gente começa a ver os noticiários, a primeira coisa que a gente fica preocupado é: ai meu Deus, será que essa virose vai entrar na minha família? Será que um dos meus entes queridos vai morrer? Pois é. Aí a gente só se preocupa com a chamada morte. E essa morte, ela acaba sendo, na verdade, uma cena de horror dentro de casa. Porque basta alguém espirrar, aí o outro já diz: ai meu Deus do céu, você também? Então a gente começa a ficar preocupado com esse momento da morte. E como o mês de novembro, nós temos aí o mês de finados, que na verdade, né, se comemora, ou a gente fica pensando comemorar, homenagear, lembrar só no dia 2 de novembro. Imagina que se fôssemos nós que estivéssemos, né, no plano espiritual e só encontrarmos o lenitivo da nossa saudade no dia 2 de novembro. Então nós trouxemos hoje um assunto, um tema que está realmente muito presente nesse momento de pandemia, a morte. E nada pavoroso, bem tranquilo. E vamos lá, realmente com o tema, a alma após a morte. E, na verdade, para nós que somos espíritas, é tempo de recomeçar, é tempo de recomeço, é tempo da gente reencontrar aqueles que nos precederam. E será que a gente se reencontra mesmo? Como é que acontece, né, esse reencontro? Será que nos é possibilitado reencontrar aqueles que já partiram há mais tempo do que nós? Depende, né? Por quê? Porque nós precisamos estar em sintonia com esses familiares. E aí, que tal a gente começar a lembrar disso enquanto a gente está encarnado? Queremos nos reencontrar? É muito fácil. Como fácil? É só a gente estudar junto, crescer juntos, não é? E realmente procurar melhorar um pouquinho mais a cada dia, a cada minuto, a cada momento nas nossas relações. Aí a gente vai se entrosando, vai se alinhando, vai se aperfeiçoando, vai aparando as nossas arestas, e aí a gente pode se reencontrar sim. Imagina bem numa família em que um goste, né, de falar mal da vida alheia e o outro se retraia. Um gosta, muitas vezes, é apegado a certos vícios e o outro não.
Como é que a gente pode se reencontrar com essas pessoas? Aí vai ficar mais complicado. Então, essa é a importância dentro de uma mesma família, ou dentro de uma empresa, ou dentro da nossa sociedade, da gente crescer juntos, não é? E aí é por isso que nós colocamos a morte como tempo de recomeçar. E nós estamos escutando Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra e muitos outros palestrantes espíritas nos alertando para o momento que a gente está passando, chamado transição planetária. E olha que nós já crescemos, não é? Nós viemos de mundos inferiores e olha que nós estamos no mundo de provas e expiações. Crescemos. Agora precisamos crescer um pouquinho mais. Para quê? Para que a gente entre nesse mundo de regeneração. Então, essa transição planetária é justamente esse chegar junto, não é? E aí, na verdade, toda essa pleiade de espíritos, os mensageiros de luz, se reúnem junto a Jesus, junto a Ismael, junto a Bezerra de Menezes. Olha quanto espírito nos ajudando a evoluir. Aí a gente fica pensando, né? Será que esse momento realmente não está nos dando uma sacudidela e uma oportunidade da gente ver aonde começa a verdadeira caridade, que é dentro do nosso próprio lar? E também uma oportunidade da gente pensar o que é a morte, não é? Será que a gente não está, muitas vezes, morrendo a cada dia num aborrecimento, numa mágoa? E aí a gente fica pensando, isso também é o quê? É uma forma da gente abreviar a nossa encarnação, não é? Da gente abreviar o nosso tempo de vida aqui na Terra. Desse tempo que a gente planejou, de repente, para 30 anos. Mas a gente se aborrece tanto, se melindra tanto, se magoa tanto, que a gente tem o quê? Os suicidiozinhos. A gente vai deteriorando as nossas células e aí de uma hora para outra a gente infarta, a gente tem um aneurisma cerebral. Por quê? Porque a gente não se cuidou, não apenas, né, da parte espiritual, mas também desse corpo físico que nós recebemos. Então, na verdade, quando a gente pensa, né, nessa pandemia, a gente pensa o quê? Né? O que Jesus espera de nós durante esse momento de transição planetária, durante esse momento de doença, durante esse momento de solidão, durante esse momento da morte e do que nos espera o futuro? Outro dia eu recebi um telefonema de um amigo do meu marido que disse, emocionado, fiquei 22 dias num hospital sozinho. Ai, Alcione, você nem imagina como é difícil ficar sozinho no hospital. A princípio, assim que eu entrei, nossa, eu fiquei aborrecido, porque toda hora entrava uma enfermeira para furar o meu braço. E olha, vocês nem imaginam, o médico resolveu colocar um acesso profundo. Depois que colocaram acesso profundo, as enfermeiras, as técnicas pararam de me visitar para furar o braço. E olha que eu comecei a sentir falta daquela furadinha no braço, porque pelo menos enquanto a técnica estivesse procurando a minha veia, ela estava conversando comigo, ela estava se relacionando comigo e eu estava sentindo falta de gente. Eu não queria ficar sozinho. E aí a gente pensa, né? Quantas vezes a gente está reclamando que está cansado, não é? Que não aguenta mais o trabalho, que não aguenta mais a nossa vida, que não aguenta mais as pessoas que nos cercam. Mas veja bem que nós não estamos isolados, nós estamos em distanciamento social. Porque isolados estão esses, como esse amigo do meu marido que ligou, dizendo que estava sentindo falta da furadinha. Então vamos ver como é que a gente está passando, não é? O que a gente espera desse nosso futuro? E o que a gente espera, né, dessa chamada morte? O medo da morte. Quem tem medo da morte, não é? Aí a gente fica pensando assim, bom, quem é espírita não tem medo da morte. E quem disse que quem é espírita não tem medo da morte? Chico Xavier conta
que uma vez ele estava num avião, o avião começou, né, a turbulência, e ele, nossa, e todo mundo gritando, ai meu Deus, é Jesus, Maria Santíssima, Santa não sei o que, Santa não sei o que lá. E ele vendo todo mundo gritando, ele falou, nossa, todo mundo está gritando, eu também vou gritar. Aí ele começou, né, o Chico Xavier, por favor, Maria Santíssima, minha Jesus, me acode. Aí o Emmanuel, mais que depressa, chegou no ouvido do Chico e falou assim, Chico, por favor, né, se tem que morrer, morre com educação, não precisa ficar gritando assim. E é realmente uma grande lição. Imagina Chico Xavier gritando, tudo bem, que ele sabia que se ele desencarnasse, continuaria vivo, porque a morte é isso, não é? Nós não morremos. A doutrina espírita vem justamente falar para a gente que a morte não existe. Ela traz para nós, né, esse desvendar, não é, da morte. É uma grande desilusão para aqueles que acreditam que acabando com a sua própria vida, acabou. E muito pelo contrário, a gente vê que continua igual, não é? As pessoas continuam igual. Se eu gostava realmente de me reunir com as pessoas que gostam de fazer o bem, que gostam de fazer a caridade, para onde eu vou? Nossa, claro, né? Eu vou para onde a caridade esteja sendo feita. Mas, se eu realmente ainda estou me comprazendo com vícios ou com outras coisas qualquer, o que eu vou fazer? Ou me aborrecer? Eu vou procurar o quê? Um meio, um jeitinho de cutucar o outro, de dar aquela cutucada num outro familiar ou num outro amigo, para que ele também se sinta infeliz. E aí, com isso, a gente vai ver que quando a gente desencarna, nós vamos procurar esses meios, esses lugares aonde a gente mais gosta. Imagina bem. E aí, a morte, para os que vivem apenas, né, no corpo físico, para quem vive apenas, né, esse culto à aparência, não é que a gente não vá se cuidar. Sim, a academia, o exercício físico, tudo isso é muito importante para que a gente se mantenha saudável. Mas o culto, né, à aparência física não é muito recomendável. Por quê? Porque às vezes a gente está aparentando uma coisa e a gente está sentindo outra. Não tem pessoas que estão tão de mal com a vida que quando a gente chega perto a gente se sente mal? Pois é por aí que a gente tem que ter esse cuidado, não é? Que, na verdade, quando a gente cultua muito essa parte apenas exterior, a gente não está vivenciando a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós não temos várias vidas, nós temos uma vida, é a vida espiritual. É essa verdadeira vida, e aí em várias experiências no corpo físico. Sim, as várias encarnações, mas o mesmo espírito. Então não é o meu espírito, sou eu espírito, não é? Justamente ocupando um corpo de carne para que eu possa ressarcir aquilo que eu combinei no plano espiritual. E olha que esses combinados, muitas vezes, nós combinamos uma coisa e quando a gente encarna, a gente esquece. E aí o que acontece? A gente começa a reclamar. Mas olha aqui, o planejamento reencarnatório, muito bem feito pelos amigos espirituais, muito bem explanado nas obras de André Luiz, ele diz para nós que os espíritos abnegados chegam para nós e dizem assim, olha, você não vai aguentar isso não. Você está pedindo para perder as 2 pernas, faz isso não, você não vai aguentar. Faz o seguinte, perde uma só, na próxima, se você não conseguir, aí a gente deixa você perder, pode ser? Aí a gente perde um pé. Nossa, acabou o mundo. O que eu vou fazer se eu perdi o pé? Não é? E aí a gente começa a ver que esse planejamento reencarnatório, ele é muito levado a sério pela espiritualidade. Nossos planejamentos aqui, né, costumam ser muitas vezes não cumpridos, mas o planejamento espiritual, a lei de causa e efeito, a providência divina, Deus nos dá muitas oportunidades. E, na verdade,
ele só nos dá aquilo que nós poderemos suportar. Deus não dá para a gente aquilo que a gente não aguenta, aquilo que a gente não tem condições de levar, não é, na nossa própria vida. A nossa avó não falava que Deus nos dá o cobertor de que nós necessitamos? Pois é por aí mesmo. E aí nós começamos a lembrar, não é, dentro da obra da doutrina espírita, o Emmanuel nos alertando no Consolador, na pergunta 147, ele fala assim: desencarnar, a morte existe, né? Ele diz assim: desencarnar é mudar de plano, como alguém se transferisse de uma cidade para outra. É isso mesmo, não é? A gente se transfere de uma cidade para outra. Mas o plano espiritual está em cima ou está embaixo? Ele não está em cima, nem está embaixo. Ele está em todos os lugares. Esse negócio de dizer assim, fulano foi para cima, não é? Fulano foi lá para cima, não foi lá para cima. Ele pode estar aqui do meu lado, não é? E aí, o que ele está presenciando? Por que ele está aqui do meu lado ainda? Por que ele ainda precisa estar na sua casa? Apego às coisas materiais. É isso que a gente tem que ter, não é? Esse cuidado de estar se desapegando. E aí, nós temos também o Emmanuel falando em Vinha de Luz, no capítulo 122, quando se pergunta se a morte existe, o Emmanuel diz para a gente assim: para os que permanecem na carne, a morte significa fim do corpo denso. E é verdade, né? Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício de uma experiência. Olha que gostoso, né? A gente viver essa vida espiritual, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas como é que vai ser o momento da minha morte? É difícil a gente saber? Não. Como é que é o momento da minha vida? Qual é o momento que eu estou vivendo agora? É de desapego? É de realmente vivenciar o bem, o amor ao próximo? Então a gente vai saber como é que vai ser o momento da nossa morte, não é? Ou é aquele apego constante, não é? Que às vezes as pessoas arrumam tudo dentro do armário e diz assim, quem é que mexeu na minha gaveta hoje? Ao apego, não é? Alguém mexeu na minha gaveta, mas como é que você sabe? A camisa, em vez de estar assim, está assado. Aí a gente, depois que desencarna, a gente vai lá arrumar o armário de novo, não é? A gente vai ficar tomando conta do armário. É o apego, né, às coisas materiais. E também nós temos, ainda Emmanuel, no Consolador, na pergunta 147, ele diz que, na verdade, né, ele diz assim, que desencarnar é mudar de plano, como alguém se transfere de uma cidade para outra, mas sem que o fato lhes altere as enfermidades ou virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores, ou seja, ninguém vira santo depois que morre. Olha, o que nós descobrimos? Não é que às vezes as pessoas ficam dentro de um cemitério, né, como a gente vê naquele livro Voltei, né, ele presenciando, escutando tudo que se fala à volta. Então a gente tem que ter muito cuidado com os comentários, porque às vezes o espírito está ali, ainda apegado ao corpo de carne, escutando, né? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, ou enaltecendo demais, e até ele diz assim, não sou isso tudo não é? E aí a gente fica pensando, como é que a gente pode ter essa concepção de morte? Mas por que o homem teme a morte? Aí Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, o nosso grande pedagogo, ele diz no Céu e Inferno, capítulo 2, item 4, ele fala assim: o temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Não é isso mesmo, não é? A gente tem medo que acabe tudo. E que tudo realmente, né, quando a gente estiver na carne, não é? Que a gente já não tiver mais com o corpo em condições de estar vivendo aqui na Terra ou em outros planos, a gente fica preocupado de se acabar, e a gente não se acaba. Igualmente o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza.
esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Ou seja, é muito bom a gente ter esse conhecimento da doutrina espírita, que nos dá esse lenitivo de que a morte não existe. E, ao mesmo tempo, nos dá a responsabilidade do que a gente está fazendo aqui ainda encarnado. E aí nós temos André Luiz falando no livro Ação e Reação, dizendo o seguinte, que a morte não é o fim. Que no plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas. Lê do exame. A gente realmente, né, se enganou. Enquanto outros, muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade, por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. Olha outra responsabilidade a nossa, não é? Não adianta vir dizer assim, nossa, mas é claro que na hora que eu desencarnar, nossa, eu nasci dentro de uma família espírita, vai ser tudo bom, nossos amigos espirituais estarão lá para me buscar. Frequentar, seja uma casa espírita, seja qualquer outro lugar, qualquer outro templo religioso, não nos dá o passaporte para essa vida espiritual tranquila de jeito nenhum. Porque às vezes as pessoas nem têm religião, mas na verdade vivenciam o amor que Jesus exemplificou para nós no dia a dia de uma forma tão intensa que eles conseguem realmente, né, despertar no plano espiritual com maior facilidade. Se realmente quiserem mais casos como esses, no livro Céu e Inferno a gente tem várias passagens de pessoas que eram muito, né, abastadas, muito ricas, mas que eram muito benevolentes, que ao despertar no plano espiritual conseguiram realmente entender a magnitude, né, de como é estar livre do corpo de carne. E nós temos também, na verdade, também Emmanuel falando no Obreiros da Vida Eterna, ele diz o seguinte, o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte. Então, o Espiritismo positiva essa vida além da morte. Fenômeno natural do caminho de ascensão. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Então, olha que gostoso a gente saber disso, né? Que a alma, após a morte, realmente é tempo da gente pensar um pouquinho mais nessa transformação e nessa renovação espiritual. E a morte prematura? Nossa, como dói as mãezinhas, né? Os familiares, essas crianças desencarnando. Nós temos, na verdade, não apenas no Livro dos Espíritos, comentando para a gente que a curta vida da criança, isso na pergunta 199, quem quiser procurar é bom, não é? Pode representar para o espírito que o animava ou um complemento de existência, interrompida por algum motivo, e até mesmo, muitas vezes, uma provação ou expiação para os pais. E aí a gente tem uma história, um fato real, não é, de uma família que em 1975 perdeu 4 filhos. Nossa, como, né? De uma vez só, num acidente de carro, indo, né, da cidade de São Paulo para o interior. E essa mãezinha ficou desesperada. Somente indo ao Chico, ela começou a entender como ela estava prejudicando os filhos que desencarnaram. Porque através do avô, que já estava desencarnado, um dos meninos conseguiu dar uma comunicação. E aí ele falou assim, mãe, por favor, não chora não. Toda vez que você chora, a Sheila, que era a mais novinha, a caçulinha, procurava chupeta, porque ela sentia esse choro da mãe dela como se fosse alguma coisa, né, que ela era mais nova, mais ligada, né, ao útero materno. E aí realmente ele pediu para que isso não acontecesse mais.
E é um livrinho assim bem curtinho e que vale a pena, né? Crianças no Além. Eu não me lembro bem o nome dele, mas eu tenho no slide é muito bom. É um livro psicografado pelo Chico Xavier, mas é incrível, muito bom mesmo. Vale a pena ler, procurar ver. Até para as pessoas que não conseguem, né, ainda entender esse fenômeno da morte. E aí, para a gente fazer o fechamento desse tema tão importante, né, que é justamente da alma além da morte, não é? E também desse tempo de renovação, tempo de recomeçar, nós temos uma história no livro Boa Nova que não tem como a gente deixar de contar, que é a história da Joana de Cusa. Que, na verdade, Joana de Cusa, ela era esposa de um alto funcionário de Herodes. E ela queria seguir Jesus. Só que ele não gostava dos ensinamentos do mestre. E ele reprovava que a esposa ficasse seguindo aquele que era, né, o mestre, Jesus. E aí ela, muito indignada, não é possível, eu não consigo convencer o meu marido que ele precisa aceitar os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus diz para Joana, minha filha, nosso Deus, Pai Criador, ele não exige da gente que a gente esteja ou em algum templo religioso, ou fazendo alguma coisa, que até mesmo me seguindo, mas ele ensina que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele diz também que não são os sãos que precisam de remédio, mas os doentes. Então vá e fique com o seu esposo, ele que nesse momento precisa mais. E aí Joana volta para dar realmente carinho àquele que não a compreende, não é? Através dessa grande lição do mestre, desse amor incondicional àquele, né, aquele homem, aquele espírito que lá estava como esposo nessa encarnação. Bom, mas muda o tempo e ele perde tudo. E aí o esposo desencarna e Joana fica totalmente, né, empobrecida, perde tudo. E aonde ela vai trabalhar? Na casa de outras mulheres, até mesmo, né, que ela já comungava na alta sociedade para tomar conta dos seus filhinhos. Mas Joana ia com o maior prazer, com a maior vontade, porque, na verdade, ela estava ali fazendo um trabalho por amor e continuava servindo ao mestre. Até que Joana foi levada à fogueira, porque quem seguia o mestre Jesus, quem realmente vivenciava, não é, os mandamentos de Deus, nosso Pai Criador, e até mesmo, né, quem seguia a lei do amor, não era bem-vindo, né? O cristão era queimado nas fogueiras. E Joana, então, foi condenada a ser queimada na fogueira junto ao seu filho. E quando ela está lá presa para ser queimada na fogueira, o soldado, né, o algoz, passa perto dela num tom de deboche e pergunta para ela, mas Joana, o teu Cristo não ensinou a morrer? Aí o que Joana falou? O que Joana respondeu para esse algoz? Sim, ele não apenas me ensinou a morrer, mas também me ensinou a lhe amar. Imagina bem, Joana vendo seu filho do lado sendo queimado e que, na verdade, vocês não podem perder essa passagem de Joana de Cusa no livro Boa Nova, que é emocionante demais, mas mostrando esse amor incondicional, mostrando que até no momento da morte, não é? Principalmente, ela precisa dar esse testemunho do Cristo, porque ela já vinha dando há muito tempo. Então, meus irmãos, que nós possamos realmente entender que a morte não é o fim, é tempo de recomeçar. Que nós possamos aproveitar essa pandemia para fazer uma reflexão muito profunda. Esse autoconhecimento, nos mergulhar para dentro de nós e pensar, como Santo Agostinho nos recomendava todos os dias, fazer uma reflexão diária.
o que eu fiz hoje que não foi muito legal e que eu preciso fazer amanhã para realmente melhorar a minha vida aqui na Terra. Que nós possamos, então, nesses momentos de distanciamento social, aproveitarmos para amar muito a nossa família, os nossos familiares, as pessoas que realmente estão junto a nós, não por acaso. Ninguém chega para nós convivendo, funcionários, irmãos, familiares, por acaso. Lei de causa e efeito. Que possamos ter, então, o amor do Cristo, claro, lá muito no iniciozinho, né, desse amor pleno que nós precisamos tomar e que nós possamos amar incondicionalmente, sem exigir do outro aquilo que ele ainda não pode dar e aquilo que a gente ainda não consegue fazer também. Vamos então agradecer a Deus por esse momento de reflexão sobre a morte, entendendo que a morte não existe e que as pessoas que estão nesse momento se separando dos seus familiares através desse momento do desligamento do seu corpo físico, de retorno à vida espiritual, que eles possam realmente ter em mente que os amigos que estão nesse plano maior estão lá recebendo todos aqueles que estão nesse desencarne coletivo e que é ainda muito necessário para a nossa transição planetária. Que Jesus nos abençoe e que possamos estudar muito a doutrina espírita, aproveitar cada momento para a nossa reflexão diária e para a nossa mudança de concepção da morte. Que realmente seja um tempo de recomeçar. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus.